A Justiça de São Paulo impôs nova derrota ao grupo ativista Sleeping Giants Brasil e extinguiu uma ação contra algumas das maiores empresas de tecnologia do planeta. Acompanhe a reportagem de David de Tarso. O grupo ativista Sleep Giants Brasil pedia que Google, Twitter, Facebook, Telegram e Spotify se retratassem em publicações e pagassem R$1 bilhão em indenização por danos morais que seriam revertidos a fundos públicos por suposta manipulação de buscas da opinião pública, além da violação do direito à informação por publicações contrárias ao PL das fake news. O juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Civil de São Paulo, afirmou que o grupo, com tradução em português de gigantes adormecidos, não tem interesse processual, ou seja, não tem poder para falar em nome dos interesses públicos dos consumidores por atuar com intenção ideológica e viés político próprio. Na sentença, a justiça afirma que o objetivo do grupo Sleep Giants de interferir no serviço das Big Techs é aplicar a sua própria ideologia e também o seu viés político com a falsa roupagem de defesa do direito do consumidor. O magistrado afirma que na justificativa de neutralizar os mecanismos de busca e os softwares de pesquisa, esconde-se a intenção da associação autora de controlar a direção do fluxo de informações por meio do recorte de notícias e, via de consequência, das discussões públicas delas decorrentes. Segundo a decisão, o grupo autor da ação é constituído por 3 associados: Humberto Santana Ribeiro Filho, Maiara Stelli e Leonardo de Carvalho Leal. O jurista Fernando Capês destaca que a extinção da ação civil pública é importante para desmascarar o grupo. Através de um estratagema, ou seja, de uma dissimulação, se fazendo passar por um órgão interessado na defesa do consumidor, o que é uma mentira. A intenção jamais foi a de proteger qualquer consumidor. O que pretendia realmente esta ação, que na verdade é um mero instrumento de uma visão autoritária e fascista de um Estado, era silenciar toda e qualquer manifestação discordante daquela que o autor da ação deseja veicular. Roberto Delmanto Júnior, advogado especialista em direito criminal, afirma que o grupo deveria comemorar o fato de não ter que pagar os honorários de sucumbência, que são os valores devidos pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora. Se eu entrar com uma ação, você deve entrar com uma ação contra uma pessoa, se você perde, você tem que pagar de 10% a 20% de honorários sucumbenciais para os advogados da parte contrária. Imagine uma ação de R$1 bilhão, 10%, eu até perco as contas aqui, dão 100 milhões de reais, né? 20%, 200 milhões de reais. Mas essa condenação à sucumbência demanda que o juiz vislumbre má-fé, né? E não foi o caso. André Marcília, advogado especialista em censura judicial e direito digital, enfatiza que a ação movida pela Sleep Giants Brasil contra as Big Techs não faz sentido algum, ainda mais se tratando de anúncios publicitários. Se a publicidade é justamente a tentativa de convencer o outro, como é que você pode exigir que haja imparcialidade? Então, o pedido, a meu ver, ele é inadequado, ele beira a falta de juridicidade nele e pode, inclusive, ser entendido como um pedido de má-fé. Conforme Fernando Capês, o grupo muitas vezes age sob o argumento de que está em busca da democracia, mas na prática não é isso que acontece. Eles usam falaciosamente a palavra democracia, usam a palavra democracia para implantar, na verdade, uma ditadura de opinião, lacrando pessoas que discordam delas, buscando silenciá-las, porque tudo que se objetiva ao final é que haja apenas uma voz, uma única ideologia, uma única visão, e eles estão a serviço destas pessoas, sob, repito, a narrativa da defesa da democracia, a falácia da defesa da liberdade de expressão, a defesa da verdade, classificando opiniões discordantes como fake news. Tudo isso é uma grande mentira. O promotor de justiça, José Carlos Blá, destaca que se for pesquisar a atuação do grupo Sleep Giants na internet, não tem ligação alguma com a defesa dos direitos do consumidor. Eles não são protetores de direito do consumidor, coisa alguma. Na verdade, eles têm um viés político e estão utilizando de má-fé, né, através de uma ação, movendo toda a máquina do judiciário para, obviamente, colocar a sua pretensão política
para calar, para lacrar, como disse o Fernando Capês, né, para cancelar, obviamente, e obviamente atingir efetivamente o direito de liberdade de expressão. O juiz da decisão afirma ainda que a pretensão da associação autora, com o pedido de compelir as empresas requeridas à imparcialidade nas respectivas plataformas, confunde-se com o seu próprio interesse politicamente orientado de influenciar o debate público democrático. As empresas de tecnologia argumentaram à justiça que eventuais publicações sobre o projeto de lei se tratavam de publicidade paga e assim identificada, conforme a decisão do magistrado. Pois é, um assunto que a gente acompanhou, deu muito o que falar. Acompanhamos aí então na reportagem, a Justiça de São Paulo determinou a extinção dessa ação pública encaminhada pelo Sleep Giants contra empresas como Google, Twitter, Facebook, Telegram e Spotify, dizendo que essas empresas manipulavam informações. Para comentar o assunto, a gente recebe agora o advogado Dr. Mauro Felber. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação por aqui. Obrigado, Adriana. Bom dia, Tiago. Prazer revê-lo. Estou aqui à disposição para falar com a Jovem Pan, esse ícone aí do jornalismo paulistano. Muito obrigada, doutor Maurício. Começando então, na opinião do senhor, a Justiça acertou, entendendo que o Sleep Giants não tinha interesse algum de proteger o consumidor, mas sim agir de forma política e ideológica? Perfeito, Adriana. Não há dúvidas que do viés técnico a decisão parece acertada. A ação civil pública é um instrumento privativo próprio para se coibir atitudes, danos que sejam causados à coletividade e ao interesse público. Então, a ação civil pública é um instrumento que tem o Estado, o município, a União, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para proteger interesses públicos, difusos e coletivos. Definitivamente parece não ser o caso da Sleeping Giants, que atua apenas preocupada com vieses políticos e com a sua opinião pessoal, de modo que ela não preenche os requisitos do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública para poder manejar esse tipo de procedimento. Ela se arvorou como defensora dos interesses públicos e Sua Excelência o juiz da 41ª CIL foi feliz ao perceber que ela não tem essa condição, que na realidade havia uma falsa roupagem de defensora dos interesses públicos, quando na realidade pretendia impor apenas o seu ponto de vista por linhas tortas. Então, nessa seara da ação civil pública, andou bem o magistrado quando extinguiu a ação por lhe faltar a condição básica de admissibilidade, que é a legitimidade de quem a propõe. Doutor Maurício, nesse fim de semana a gente discutiu com muitos juristas essa questão e todos são unânimes em afirmar que há uma ação de má-fé nesse tipo de discussão. E eu pergunto para o senhor, quem age de má-fé desse jeito sofre quais consequências em relação à justiça? Ou seja, o Sleep Giants entra na justiça, mas quem pode arcar com problemas é o próprio grupo, é isso? Veja, a lei que prevê a ação civil pública, uma lei de 1985, ela contempla a hipótese de que quando esse pedido é manifestamente infundado ou quando há reconhecimento de má-fé, que há a previsão legal para que ela seja condenada tanto em ônus sucumbenciais, pagando as despesas do processo, naquelas pela qual foi vencida, quanto até nas penas da litigância temerária, que pode chegar ao décuplo aí do valor das custas, etc. e tal. No caso concreto, embora o juízo entendeu que havia uma falsa roupagem, ele não chegou a reconhecer a má-fé e, por isso, como bem comentou o nosso colega, o jurista professor Delmanto, a proponente, a Sleep Giants, escapou de uma condenação sucumbencial que seria enorme, porque uma ação que tem um pedido de R$1 bilhão, um pedido que tem um vulto estratosférico e, portanto, nitidamente intimidatório, isso incorreria numa condenação proporcional mínima aí de R$100 milhões. Então, o juízo não reconheceu, embora a lei tenha essa previsão. Poderia ter reconhecido, mas não entrou nesse reconhecimento. Não houve um reconhecimento expresso de má-fé. Então, podem comemorar aí os representantes das Sleeping Giants por terem escapado dessa condenação, porque a hora que o magistrado menciona em falsa roupagem, o elemento de falso, por questão lógica, pode ser considerada uma má-fé, mas ele assim não reconheceu. Mas existe sim essa previsão legal. Doutor Maurício, a gente viu na reportagem também que o grupo Sleep Giants seria representado por 3 pessoas físicas. Como fica isso perante a justiça? Quem é exatamente responsabilizado? Veja, o Sleeping Giants, quando ele nasceu lá na América, por conta da eleição de Donald Trump, e depois agora na sua versão brasileira, Tupiniquim, ele sempre procurou esconder os seus verdadeiros representantes. Eles acabaram emergindo recentemente por conta de procedimentos judiciais, apareceram essas 3 pessoas, são
essas pessoas, em tese, responderiam por eventuais abusos praticados pela personalidade jurídica. O ponto é que, até o momento, ao menos nessa ação civil pública, esse abuso da empresa, esse abuso do direito de ajuízo, ele ainda não foi reconhecido. Agora, doutor, o que acontece a partir de agora? A briga na justiça continua, enfim, os envolvidos que são citados nesse caso podem continuar respondendo algo na justiça? Qual que é o próximo passo jurídico dessa discussão? O direito ele não é exato, então vários caminhos são possíveis. Pode haver uma reação, pode haver recurso dos vencidos, eles podem continuar insistindo com novas medidas. O que nós entendemos é que o que urge no Brasil é uma desjudicialização da política. Todo assunto político é levado ao judiciário. O judiciário acaba se empoderando, se transformando num monstro, e acaba acontecendo aquele fenômeno que os estudiosos classificam como juristocracia, que é o fato do judiciário ter mais poder que o executivo e o legislativo, a ponto de desequilibrar a balança de freios e contrapesos prevista na Constituição Federal. Então, o que se deseja é que, com esse tipo de decisão, acabe acontecendo um arrefecimento dos ânimos e que cada vez se busque menos a justiça. Mas é imprevisível o que pode acontecer, porque as hipóteses são muitas. Pode haver recurso, pode haver outras medidas. Mas o fato é que essa decisão foi uma decisão importante, uma decisão que vem tendo apoio, se não unânime, mas como você bem colocou, Tiago, da maioria dos juristas consultados. Nós ouvimos o doutor Delmanto, doutor Blatt, doutor Capês, todos eles concordam que houve um exagero no direito de usar o judiciário. E tudo que se deseja para o apaziguamento do país, para o equilíbrio que se busca, para que o Estado Democrático de Direito seja sempre preservado, é que haja cada vez menos uma busca menor do Judiciário, para que o Judiciário faça apenas o seu papel e o Congresso e o Executivo, cada um no seu papel. Então, quanto menos houver judicialização, melhor. Esse é o desejo na busca do equilíbrio. E, doutor, qual orientação o senhor deixa aqui para as empresas que precisam se proteger, se defender de grupos que agem como Sleep Giants? Essas empresas vítimas, elas têm como, por exemplo, processar, pedir indenização por danos morais e até mesmo financeiros? Sem dúvida alguma. Sempre que a empresa, ou uma pessoa jurídica, uma pessoa física, qualquer que seja a personalidade, tiver ofensa na sua gama de direitos, sofrer danos de natureza material, de natureza moral, cabe a busca do judiciário para a recomposição desses danos. É importante que aconteça desta forma, que se busque a recomposição de perdas e danos, desde que seja algo realmente sério e concreto. O que nós pregamos é que deve haver um esvaziamento da justiça, que se busque cada vez menos esse entupimento das artérias do judiciário com questões políticas, que é justamente o que o Sleeping Giants buscou fazer, manejando uma ação civil pública bilionária contra as Big Techs, pretendendo que as Big Techs não tivessem sequer o direito de manifestar sua opinião contra um determinado processo legislativo. É isso, doutor Maurício Felber, discutindo com a gente aqui a ação do Sleep Giants. Obrigada pela participação, pela entrevista, doutor. Boa semana. Uma ótima semana a todos e tenhamos uma semana mais calma e com melhores notícias do que essa que aconteceu, por exemplo, em Pernambuco, com essas enchentes que tanto nos preocupam. Obrigado.